Olá, combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado. Em um jogo de xadrez geopolítico, a compra de 36 obuseiros autopropulsados pela empresa israelense Elbit Systems para o exército brasileiro tornou-se o centro das atenções. A peça, que prometia modernizar a artilharia brasileira, foi capturada por uma jogada inesperada: a intervenção do assessor internacional do presidente Lula, Celso Amorim. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. A decisão de Amorim causou um tremor no governo e nas Forças Armadas. O Ministério da Defesa, que havia avançado nos trâmites para a assinatura do contrato, viu-se obrigado a reavaliar a negociação. O Exército, por sua vez, manifestava sua insatisfação com a demora, argumentando que a modernização de seu arsenal era crucial para garantir a segurança nacional. A Elbit Systems, por sua vez, demonstrava interesse em manter o negócio e propôs uma solução: a transferência de tecnologia para a produção dos obuseiros no Brasil. A ideia era seduzir o governo brasileiro com a promessa de gerar empregos e desenvolver a indústria de defesa nacional. No centro desse embate, o presidente Lula se encontrava em uma posição delicada. De um lado, tinha a pressão das Forças Armadas e a promessa de fortalecimento da indústria nacional. De outro, a necessidade de manter uma postura coerente com os princípios da política externa brasileira e de evitar atritos com a comunidade internacional. A decisão final sobre o futuro dos obuseiros ainda estava pendente, mas uma coisa era certa: a compra havia se transformado em um símbolo da complexidade das relações internacionais e da dificuldade de conciliar interesses econômicos, militares e diplomáticos. Em reportagem da CNN Brasil, Celso Amorim explicou a razão de ter travado o negócio envolvendo Brasil e Israel para a compra de 36 obuseiro autopropulsado da Elbit Systems, empresa israelense. O assunto deverá ser tratado com o presidente Lula na próxima semana. O assunto já se arrasta no governo desde o final de abril, quando a empresa israelense venceu a licitação de 1 bilhão. Justificando sua posição, o assessor argumentou que a política externa brasileira não poderia se dissociar dos valores humanitários e da defesa dos direitos humanos. Diante do conflito entre Israel e Palestina e das críticas à conduta do governo israelense, a compra dos obuseiros, em sua visão, seria um sinal contraditório e poderia comprometer a imagem do Brasil no cenário internacional. A Elbit venceu pelos critérios de melhor preço e melhor técnica. No meio militar, seu equipamento é considerado o melhor. Amorim reforçou ainda que não se trata de algo especificamente contra Israel. Não tenho nada contra Israel. O povo judeu deu inúmeras contribuições à humanidade ao longo da história. O Brasil reconhece e respeita o Estado de Israel. Mas esse governo atual do país, de Benjamin Netanyahu, tem tido comportamento altamente condenável do ponto de vista militar. Então é delicado ficar dependendo militarmente de Israel, prosseguiu. Esse aspecto político-diplomático é muito importante. É um componente a ser avaliado. Não é só a técnica e preço, concluiu Amorim. Construção no Rio Grande do Sul. Diante da resistência de Amorim, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, negociou com os israelenses que os tanques sejam construídos em uma fábrica da empresa no Rio Grande do Sul. Antes, eles seriam importados de Israel. As condições de pagamento também melhoraram. Só começaria a ser feito em 2027. A possibilidade de a produção ser nacional é o principal componente das Forças Armadas para driblar a resistência de Amorim e obter novamente o aval de Lula. Vamos aguardar as novidades nos próximos dias. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.